E essa nossa chave aqui seria do nosso, né, eu posso até fazer assim, voting, assim, ó, voting, traço, concatenando aqui com o selected feature ID e o room updated to string, beleza. Pronto, nesse momento aqui tá funcionando, ele vai agora atualizar todo mundo aqui, vou dar um reload nos dois. E olha que legal, se eu atualizo aqui, 5, 6, botei 6, ele vai atualizar aqui também e para todo mundo instantaneamente, não instantaneamente, então, é quase instantaneamente, né? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso User Story. Meu nome é Marco Ávila e aqui eu te mostro as estratégias que podem te ajudar a triplicar o seu salário e sua produtividade como desenvolvedor full stack. Se liga que no episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso refactoring do nosso Scrum Poker, né? Nossa aplicação que a gente fez ao longo de uma série de vídeos que está aí no canal, né? Nas redes sociais que você pode estar acompanhando. E hoje, basicamente, a gente vai refatorar a reatividade da nossa sala, do nosso room page, né? Utilizando timestamp, né? E é um macetezinho aí bem da hora de como que a gente pode deixar a nossa aplicação mais reativa. E vamos lá, vou diminuir aqui o meu minha câmerazinha. Vamos lá. Pronto, e aqui olha só. A nossa aplicação do Scrum Poker, a gente tem a nossa homepage. Aqui, quando a gente clica em Create Room, obviamente a gente já está dizendo que estamos criando uma sala. E por enquanto isso é o que a gente tem na nossa sala, né? A gente tem bastante coisa para fazer ainda, mas agora o que a gente vai fazer é basicamente refatorar essa reatividade. Então, por exemplo, eu estou aqui e vou criar uma primeira funcionalidade. Primeira funcionalidade a ser votada, por exemplo. Dei Enter, ela adicionou. Beleza? Nisso que eu adicionei essa primeira funcionalidade, eu vou entrar nessa sala aqui, vou dar um share. Aliás, vamos abrir uma aba anônima e vamos entrar aqui como o Room 4. E eu vou entrar aqui como José. Entrei como José, vai aparecer aqui para mim a qualquer momento que alguém entrou na sala. Aliás, a princípio era para aparecer, né? Olha que interessante, nossa... Não apareceu, mas apareceu aqui funcionalidade, certo? Sim, porque a gente não tinha votado, né? Então agora aqui apareceu José. Tá aí uma outra coisa que a gente pode até fazer. Eu vou até anotar aqui. Pausa aí rapidão. Prontinho, agora a gente tem essa tarefa. A gente não pode perder ela de vista porque é um ponto de melhoria. Então toda vez que você estiver mexendo no aplicativo e achar que tem algo que pode ser melhorado, recomendo. Anote em um lugar que você consiga consultar depois. E assim sua aplicação vai ficar... show de bola, porque pode ser que você se esqueça disso completamente. Tá bom? Então, pronto, é isso. Então aqui eu tô como José, né, nessa minha aba anônima, então eu tô como um participante chamado José, e eu vou dar o meu voto aqui, eu vou votar como 5, né, e aí vai mostrar aqui pra mim que, ó, José votou, e eu posso revelar, né, e todo mundo vê quem votou, quanto foi a pontuação. Clássico, básico do Scrum Poker, beleza? Isso a gente está fazendo com Livewire, tá reativo, mas é que tá. O nosso aplicativo tá reativo, mas se a gente for parar para observar quais são as regras que o tornam reativo, a gente vai ver que não é tão legal assim. Se a gente for olhar no nosso Room Page, essa é o nosso Room Page, então a gente está fazendo um poll, certo? E esse poll que a gente está fazendo, a gente está vendo o seguinte, a gente tem outros dois componentes Livewire filhos que dependem de um key aqui, né, para serem reativos. A gente precisa passar um key e esse key, para eles serem reativos, para eles atualizarem de acordo com o room page também, esse key precisa mudar. Então, somente quando esse key muda é que o Livewire realmente vai fazer a atualização ali nessa parte ali do componente dele na nossa página. Então, é importante ter em mente, né, você entender como é que o ciclo de atualização do Livewire funciona com componentes filhos, né? Componentes Livewire filho, não Blade. Blade ele vai atualizar sempre. Agora, os componentes Livewire que estão dentro de outro, eles atualizam somente dentro deles próprios, mas se for depender de uma reação do pai, eles só atualizam se essa chave aqui, se essa atributo key que a gente passou para eles
mudar. Então, tem que ter isso em mente. Então, olha só o que a gente está fazendo. O nosso feature list, ele está mudando se o nosso selected feature ID muda, né? Então, se a nossa selected feature ID muda, aí a gente muda. E vamos ver o seguinte. Deixa eu botar aqui assim, olha só. Eu quero mudar isso aqui, voltada 2, por exemplo, sair fora. E, olha lá, não atualiza. E isso aqui não atualiza exatamente porque a nossa key não mudou. Vamos ver o que o nosso componente voting feature observa daqui, né? Então aqui a gente tem o nosso feature list item e esse aqui é o nosso voting feature. Vamos lá, para que o nosso voting feature, que é esse nosso componente todo, que é chamado de voting feature, pudesse observar essa mudança que eu fiz, ele teria que ter uma chave diferente. Vamos ver o que ele observa. Se o selected feature ID mudar e se a quantidade de participantes mudarem, aí sim ele vai atualizar isso daqui. Cara, isso daqui foi a forma inicial como a gente implementou, mas o vídeo de hoje eu quero te mostrar uma forma mais simples, bem mais simples, de você brincar com isso daqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, olha só, vamos lá, o que a gente vai fazer? Ao invés de ter um room selected feature ID ou o número de participantes mudou, eu vou botar simplesmente quando o room for atualizado. Então, se o meu room for atualizado, a minha sala sofreu alguma atualização, aí sim ele vai botar isso aqui como, vamos botar aqui um toString, né? Vamos lá, que aqui ele mandou, trouxe pra gente o objeto, mas não é o que a gente quer, né? Vou até atualizar aqui de novo. Ó, vamos lá, o que eu quero fazer agora? 3, mudei, aqui não mudou, certo? Por quê? Porque o nosso room não foi atualizado, essa nossa updated at aqui não foi atualizada, então por isso que não teve nenhuma mudança. Mas veja bem, vamos fazer o seguinte agora. Quando eu atualizar, eu como gerente, atualizei a minha funcionalidade, qualquer que seja, eu quero que reflita em todo mundo aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui e vou botar todo mundo aqui também. Certo? Então eu tô aqui, ó, pronto. Acho que eu vou tirar esse aqui, vou botar bem aqui no cantinho. Então olha só, eu tô aqui como participante José na minha primeira funcionalidade a ser voltada, né, 2, que tá obsoleto, porque aqui eu já mudei para 3. Fechou? Vamos lá. Vamos então na nossa voting feature. E o nosso voting feature tem um método que é chamado de save feature. É onde a gente faz esse save, onde a gente realmente salva a nossa funcionalidade. E aqui é que tá a jogada da parada. Uma parada que a gente pode fazer aqui, que é bem legal, ao invés de dizer, olha, feature updated, né? Ou minha funcionalidade foi atualizada, e aí a gente vai ver que tem vários eventos que estão observando isso daqui, né? Por exemplo, aqui no nosso room page, ele faz um refresh. O nosso room page faz um refresh com feature updated, mas o nosso voting feature não. O nosso voting feature está simplesmente ali emitindo esse evento, certo? E não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer assim, ó, pegar a minha feature, pegar o meu room da minha feature, né? E eu vou só dar uma pausa aqui. Se você acha isso aqui um saco igual eu, por exemplo, dá um feature e aí começa a aparecer um monte de pop-up de sugestão, tá vendo? Apareceu esse balão aqui de sugestão. Aí eu começo a digitar, ó só, aparece um monte de coisa. Eu não gosto disso, pra mim isso é chato, é boring mesmo, isso me atrapalha. Eu quero ver se eu realmente quiser usar a sugestão. Então, como é que você desabilita isso no VS Code? Então, a gente vai apertar o command vírgula, né, para abrir os settings. E você vai digitar aqui em cima assim, ó, suggest, tá? Que é de sugestão. E vai aparecer logo aqui de cara para você, talvez, né, ou não, depende de como é que tá o seu editor. Mas basicamente é editor Quick Suggestions. E aqui você controla se as sugestões devem aparecer automaticamente enquanto você está digitando. Basicamente isso que ele está dizendo aqui em inglês. Então a gente clica aqui em editar, em settings, e eu vou digitar aqui, ó, dar um Ctrl espaço, né, apagando o null, e botar false. Setar essa configuração para false, e agora a gente tem o nosso sossego,
Olha que legal, nada mais aparece para mim, apenas se eu apertar Ctrl espaço. Aí sim ele aparece. Caso contrário, olha aí, ó, não. Então pronto. Então dessa forma a gente tem aí configurado, né, uma dica bem rápida aí para você. Configuramos aqui, tiramos esses balãozinhos aqui para eles não aparecerem apenas se a gente quiser. Eu acho que isso melhora, né, porque é menos coisa visual na tua tela aparecendo e cuspindo para você o tempo todo. O que a gente vai fazer aqui agora? Feature Room e a gente vai chamar o método touch. O que o touch faz? Olha, ele simplesmente atualiza o Models Update Timestamp. Então ele vai atualizar aqui o nosso o timestamp, né, o updated at, basicamente do nosso room. E é exatamente isso que a gente quer. Beleza? Então vamos ver isso acontecendo na prática. Olha só, agora eu vou mudar aqui para 4 e vou fazer um blur. E olha só, atualizou. Cara, isso é muito mais simples, meu. Mas você tem que ficar ligado no seguinte, o nosso room, basicamente ali, ele não tem nada mais para ser atualizado, certo? Basicamente. Ele não tem nome, não tem formulário. Então você tem que ficar ligado, porque se você trabalhar num timestamp de updated at, basicamente o Laravel vai atualizar esse updated at toda vez que você chamar o método save, por exemplo, ou o update dele. Então se você faz uma operação, né, qualquer alteração no banco, naquela tabela, daquele model, ele vai atualizar o updated at. Então você tem que ter isso em mente, quão constante, né, o quão frequente você está atualizando. Nesse nosso caso do nosso room page, coincidiu muito bem, casou muito bem com o nosso updated at aqui. Por quê? Porque a gente não atualiza basicamente nada, né, do nosso room. A gente não está alterando o nome do nosso room, não está alterando muitas coisas. Então vale a pena sim a gente trabalhar com esse updated at. E se você tem um model que direto está sendo atualizado e tudo, você pode simplesmente, como alternativa, criar uma outra coluna no seu model, na sua tabela do banco de dados, com outro nome, né? Ou que poderia inclusive ser assim, last updated at, por exemplo, né? Que meio que não faz tanto sentido, mas não é um timestamp tão... não é um timestamp automático, é um timestamp que seria controlado por você. E aí sim você tem total controle desse timestamp e aí vale a pena, você consegue utilizar a mesma lógica, né? E aí você pode criar um método aqui também para poder atualizar o timestamp que você criou. Mas para nós, esse updated at do room ficou perfeito. E é só isso que a gente precisa. Então olha só que legal. Eu não preciso mais dizer que uma feature foi atualizada. Por quê? Porque normalmente, se a gente for explorar todos esses eventos aqui, ó, eu vou botar aqui assim. Olha só, o único cara que está ouvindo esse evento, basicamente, é o nosso, o nosso próprio room page, para ele fazer o refresh. E na prática ele estava fazendo o refresh, mas não atualizava porque os outros, né, os nossos subcomponentes não funcionam quando você dá um refresh no Py. Então veja bem, se você tem um componente Py grandão do Livewire, você tem dois componentes filhos dentro desse componente, que a gente chama de nested components em inglês, né? É basicamente o seguinte, você tem um componente Py, aí você chama o refresh desse componente Py aqui. Legal, ele vai fazer o refresh, mas só do Py. Ele não vai atualizar os outros dois filhos. Então fique ligado nessa dica do Livewire. O Livewire não funciona dessa forma. Normalmente, se fosse React ou Vue, ele, quando você atualiza um componente Py, ele também atualiza os componentes filhos dentro da árvore infinitamente, até o final, até o último elemento encadeado dentro desse gordão aqui, desse componente Py, beleza? Esse é o comum, é onde todo mundo sabe que acontece, mas não é o que acontece, pelo menos não até o momento desse vídeo, não é o que acontece com o Livewire. Então, fique esperto. E é por isso que a gente precisa passar uma chave para os componentes filhos, né, desse grandão, que esse cara foi atualizado. Aí sim, os nossos componentes filhos vão ser atualizados. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então eu posso já apagar isso daqui. Vamos voltar para o nosso room page no Blade. E aqui, olha só, eu vou pegar e copiar aqui para o meu voting feature. E também eu vou copiar para esse meu cara aqui. Olha que legal. Pera aí, que tem alguma coisa estranha aqui. Tá. E ó,
até essa lógica aqui ficou mais simples, né? A gente fez uma lógica aqui que foi violenta, ó. A gente pegou o room e tal, selected ID. Se tivesse, não seria nulo também. Miau, isso aqui. Mas vamos lá. Vamos apagar isso daqui. E vamos simplesmente colocar o nosso updated at como string. Beleza? E dessa forma aqui, pronto. Nosso feature list vai atualizar. E olha, deu ruim aqui alguma coisa. Tô tentando ver o que foi. Deixa eu dar um refresh. Aqui deu. Vou dar outro refresh. Claro. Vamos lá. Olha só. Olha a gambiarra. Isso aqui é um comportamento bem esquisito do Livewire também. Porque a gente não passou um ID único aqui, né? Na verdade, esse ID aqui, essa aqui, é a mesma dessa. Então, ele se embanando ali na hora de fazer a troca. E a chave dele tem que ser única. Lembra que todas as chaves devem ser únicas, beleza? Então vamos voltar aqui pra gente ver o que a gente estava fazendo. Então a gente pegou o nosso room ID com feature e eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse cara aqui apenas, que aí ele mantém todo mundo ali no sentido mesmo, beleza? Vamos voltar aqui também para ver aqui, ó, nossa chave. Olha só, ele pegou o nosso selected feature ID e passou o nosso participantes. Vamos lá, vamos apagar aqui e vamos apagar esses outros dois aqui. Agora eu entendi por que eu chamei isso aqui de miau. Não é miau, não. É realmente só para ser único. Então a gente passa o ID da sala e o ID dessa feature, de forma que essa string aqui, essa aqui, já é única já. A partir daqui ela já vai ser única porque ela está dentro dessa lista, né, basicamente. A gente poderia até dar um nome aqui, feature list aqui, mas room tá bom. E essa nossa chave aqui seria do nosso, né, eu posso até fazer assim, voting, assim, ó. Voting, traço, concatenando aqui com o selected feature ID e o room updated at toString, beleza. Pronto, nesse momento aqui tá funcionando, ele vai agora atualizar todo mundo aqui, vou dar um reload nos dois. E olha que legal, se eu atualizo aqui, 5, 6, botei 6, ele vai atualizar aqui também e para todo mundo instantaneamente, não instantaneamente, então, quase instantaneamente, né? Então, primeira funcionalidade a ser votada, a ser testada agora. Vamos lá. Pronto, mudou todo mundo. E pronto, cara, a gente basicamente ali agora fez o nosso refactoring, né? Do nosso room, para deixar o nosso room ser atualizado de acordo com o timestamp. Então, nossos dois subcomponentes estão sendo atualizados com o timestamp. Então, a gente não precisa mais registrar evento de listen, de nada disso, né? Então, fica mais simples. Vamos ver o que a gente ainda consegue melhorar. Vamos abrir o nosso feature list item, né? E vamos ver, ó, feature updated. Não precisamos mais disso, desse updated, até porque a gente não tem mais. Inclusive, vou até fazer assim, ó. Ver quais são os outros lugares que ainda tem isso. Vamos ver, ó. Feature list item, a gente tem o get listeners. Então, ó, ele faz um refresh dele mesmo quando ele atualiza, ó. A gente também não precisa mais disso. Vou até apagar. Vamos ver se a gente não precisa, né? Vou salvar. Dar um reload. Botar o 2 e, ó, aqui tem que atualizar automático, ó. Ó, atualizou para todo mundo, tá vendo? A gente economiza bastante código, ó. Vamos voltar aqui para ver o que mais, onde a gente emite. Aqui, no nosso toggle complete, não precisamos mais fazer o feature updated. A gente pode remover esse cara. No nosso save feature também, que a gente estava fazendo, né? Vamos tirar. A gente não precisa. Opa! Calma aí, que agora a gente vai de fato... nem precisa disso aqui, né? Então vamos dar um reload. E vamos lá, olha só. Tem que atualizar. 3. Atualizou para todo mundo. Olha que legal. Tá vendo? E funcionou. Agora sim, talvez você se pergunte, cara, eu tô com um delay aqui, olha só, porque, Marco, beleza, você, né, você tá aqui, funcionalidade, você bota aqui assim, funcionalidade alterada. Olha só, vou botar aqui para funcionalidade alterada. Aí quando eu clico fora, ele não atualizou tão instantaneamente, ele tem um pequeno delay ali. Por que isso, né? Porque na verdade ele faz todo o ciclo dele. Então a gente faz, quando eu faço um blur,
O Livewire manda para o servidor as alterações. Aí o servidor vai executar toda essa nossa classe PHP aqui do Voting Feature. Ele vai executar esse Save Feature aqui, vai autorizar, vai validar, vai fazer o save, né, o save da nossa feature e depois vai fazer o touch no banco de dados. Depois disso, ele vai retornar. Ele simplesmente vai retornar a resposta assim, ó, mandei, foi despachado, com sucesso, tudo bem. E ele vai carregar o Blade e retornar o nosso Blade dessa nossa funcionalidade aqui, tranquilo, ver se tem alteração, né? Então ele executou. Aí nisso que ele executou, a gente tem a resposta e como é que eu vou dizer? Na verdade, ele vai retornar para a gente todo o nosso Blade novo e aquela chave, aquele key, foi alterado, foi diferente. Então as chaves alteraram ali e aí ele vai ver, opa, foi alterado, então deixa eu fazer isso aqui. Na verdade, ele vai ver isso por causa do poll. Então o nosso wire poll aqui, se eu botar aqui, ó, 5 segundos, vou botar 10 segundos, tá? Você vai ver que o delay disso aqui vai aumentar muito mais. Por quê? Porque ele só vai alterar na próxima vez que ele fizer esse poll. Na próxima vez que ele fizer a requisição e ver, ele vai sofrer essa alteração. Então se eu vou botar 5 segundos porque 10 segundos é demais. Então olha só, vou dar um reload aqui, dei um reload, beleza? Dei. Ó, alterei 2, cliquei fora. Conta aí, ó, tá demorando esse tempo todo, aqui já pegou. Pegou até antes daqui, por quê? Por causa do ciclo, né? Às vezes ele aqui já estava no meio do caminho, quase acabando para entrar no novo ciclo e eu alterei. Então por isso que ele autorizou, por isso que ele alterou mais rápido. Mas aqui demorou por causa disso. Marco, não gosto desse delay, cara. O que eu posso fazer para evitar esse delay? Esse delay, lembra, é por causa do poll. Se você quer alterar esse cara, você pode voltar a utilizar aquele evento do updated. Então, eu particularmente gosto de ter a reatividade, sensação de reatividade para mim que estou alterando ali, né? Para quem está aqui é reativo, vai ter que ser pelo poll, não tem por onde correr. Para isso que a gente colocou o poll, para atualizar a nossa sala a cada 5 segundos ali, do jeito que está ali agora, né? Mas eu gosto de trabalhar a reatividade, ou seja, quando eu fizer essa alteração aqui, eu quero que mude aqui meio que instantaneamente. Ele vai mudar no mesmo ciclo, então ele não vai demorar, não vai esperar o poll, o próximo poll, né, o próximo ciclo lá desse nosso poll para poder atualizar. Então, o que a gente precisa fazer? De novo, vamos botar o nosso evento. Então, vamos lá no nosso Voting Feature e vamos voltar aqui, ó, a gente vai fazer o nosso emit, né? E a gente faz assim, ó, feature updated. Qual é a feature que foi atualizada? O nosso feature ID aqui. Eu posso simplesmente fazer isso. Feature updated, né? Que é essa nossa feature ID. E aí eu escuto por esse evento aqui. Eu escuto por esse evento aonde? No nosso list item, que é esse nosso componente. Então, olha só. Vamos lá agora no nosso feature list item. E aqui dentro do nosso feature list item, eu vou voltar com aquele nosso método, né, que a gente apagou, o nosso getListening, mas ao invés de voltar, eu vou escrever de novo. Então a gente vai digitar fun, né, que para criar uma function pra gente, e a gente vai digitar o método getListeners, e a gente vai retornar o nosso array. E aqui, olha que legal, eu vou dizer feature updated, ponto, e a gente faz um outro ponto para concatenar string, lembra, PHP, a gente concatena strings no PHP com um ponto, é meio esquisito, mas é assim que é, então não tem muito por onde fugir. E a gente faz assim, ó, this feature, né, e chama o ID, beleza? This feature ID, e aí, claro, a gente tem que passar o que ele vai fazer com isso, faz um refresh desse componente. Então, o componente que receber esse evento, ele vai fazer alteração. Aí olha que legal. Agora aqui, a gente ainda vou até aumentar lá no nosso room page. Vamos voltar lá. Vamos botar aqui no nosso poll 10 segundos agora, para ficar ainda mais longo, beleza? Reload. Os dois atualizaram. E agora aqui eu vou alterar para 4. E olha só que praticamente vai ser instantâneo quando eu clico aqui fora, que ele vai atualizar. Ó, cliquei. Pronto. Ele praticamente já fez o reload dele.
né? Então eu emiti um evento e ele fez ali muito rápido, né? Ele ainda tem um delayzinho, tá? Porque essa alteração não é feita no JavaScript. Ela é feita assincronamente com o servidor. Então, se você tiver um gargalozinho no servidor, tiver um pouco lento, você vai ver que esse delay vai demorar um pouco para surtir efeito. Mas eu, particularmente, não acho nada de errado, isso é bastante comum, né? Você vai ver que tem várias aplicações que tem esse delayzinho também, porque eles fazem essa comunicação com o servidor e vê que teve uma alteração. E às vezes, mesmo com o WebSocket, isso também, às vezes, tem uma certa lentidão também. Então, assim, não tem muito por onde fugir, tá? Então, é algo que às vezes, poxa, você aceita isso ou você trabalha com um framework front-end de JavaScript, né? Aí você trabalha com SPA, você usa Vue ali para fazer toda a sua camada do front-end, você usa o React, ou o Svelte, ou o Angular, né? O que você achar melhor para fazer a parada ser reativa instantânea. Aí porque, né, de fato, você tem um estado da sua aplicação toda carregada ali no front-end. Nesse nosso caso, o estado da nossa aplicação está totalmente já no back-end, está totalmente já no nosso framework em Laravel, no nosso PHP. E isso é lindo, porque essa é o que a gente chama de single source of truth, ou seja, é a fonte única da verdade. A nossa fonte da verdade é o nosso banco de dados direto, nosso banco de dados que está no back-end. Então, a nossa fonte de verdade é única e é a que está lá, e é de lá que a gente pega essas informações. Então isso é ótimo, né? A gente não precisa gerenciar estado da nossa aplicação no front-end, porque não tem, né? O Livewire ele faz essa ponte back-front assim sensacional pra gente. Então, isso é muito legal, né? E a gente já fez aqui o nosso refactoring, mostrei como é que a gente pode fazer, deixar um pouquinho mais reativa essa nossa funcionalidade. E cara, essa é a dica que eu te dou. Bota um ID único, pega um ID de ID. E se você quer que todo mundo faça um reload com um pai, bota um timestamp lá. Essa é a dica que eu te dou, né? Que é uma dica, vamos dizer assim, muito útil. Quebra um galho do caramba, né? Para você trabalhar com timestamp, porque de fato é fácil de você brincar com ela. Você não precisa fazer nenhuma magia ou, sei lá, fazer todo um cálculo maluco para saber que uma parada foi atualizada. Simplesmente bota uma data no seu model. Fala, atualizei. Pum. Essa data vai ser única com o tempo. Isso que é fera. Então, não tem como ela voltar, a menos que você sete isso na mão. Mas pra que você vai fazer isso, né? Então, se você altera a sua data, você tem a alteração ali direitinho e vai funcionar beleza. Só tem que ficar ligado para você não cometer o erro que é muito comum, que é de você colocar chaves, né? Chaves iguais, igual a gente fez. A gente colocou as duas chaves assim, com o updated add to string e deu ruim, né? Ele teve um comportamento aí bem estranho. Então, fica esperto nisso. Se o seu Livewire começar a ter uns comportamentos de páginas renderizando uma parada assim meio que aleatória, esquisitona, e você fica, o que tá rolando? A dica que eu te dou fica atento ao key. Muito provavelmente você está usando o key duplicado, talvez até triplicado, né? Então fica atento a você deixar com que o key, o valor que é passado para o seu key, seja único em toda a sua página, único também para cada iteração dentro de um for each, por exemplo, né? E que de preferência tenha um ID ainda do model que está performando ali. E bota um timestamp, e aí vai ficar tudo beleza. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É isso que a gente tem para agora, que a gente fez esse nosso refactoring, né? E aí falta só uma última coisa que eu lembrei agora, que é o nosso teste. A gente alterou, e se a gente mandar rodar... Calma aí, que eu acho que travou tudo aqui, peraí. Não, travou não, mas peraí. Aí. Então a gente tem, nosso featured updated, get listener, tal, emit, certo? Eu acho que, na verdade, nem precisa. Se eu mandar rodar isso aqui... No test is executed? Uai, como assim, meu filho? Deixa eu mudar isso aqui, peraí. Package, don't show this again. Não quero saber. Nenhum teste... claro, né? A gente não executou o nosso teste em si. Vamos lá, pronto. Vamos rodar esse nosso teste. Passou. Então a gente não mudou muito, a gente deixou, né, o feature updated, né, dentro do nosso voting feature também para emitir. E então com isso o nosso teste suite
continua e vai continuar passando bem bonitinho para nós. Vamos ver? Maravilha! Isso que é um outro exemplo, por que é bom teste automatizado. Uma vez que você testa a sua aplicação, você pode fazer refactoring e fazer os testes bonitinho para ver se está tudo funcionando nos conformes. E tá, olha só, a gente não alterou os testes, apenas o nosso código mesmo. E o comportamento, basicamente, que a gente testou, ainda está funcionando. O que dá um pouco mais de tranquilidade para a gente na hora de refatorar um código, né? Na hora de fazer uma melhoria, uma mudança. Que refatorar não é mudar o comportamento, é simplesmente melhorar o seu código, mantendo o mesmo comportamento. Beleza? Então é isso. Se você gostou, não esqueça, né? Siga aí, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um love ali, um like, sei lá onde você estiver assistindo isso. Acompanhe, fique ligado que a gente vai ter mais vídeos toda semana. A gente está publicando 2 vídeos por semana. Toda terça e quinta, às 8 da manhã, a gente tem novo vídeo aí no canal e nas redes sociais. Então fique ligado, segue a gente. Um forte abraço. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se interessar. E comente aí se você tiver alguma dúvida, a gente vai responder, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!